Olá, veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Palestra do presidente Otelino Neto encerra o segundo dia do Congresso pelos 30 anos da Constituição. Diretoria de Saúde do Legislativo dá continuidade à programação da campanha Novembro Azul. Na sala de entrevistas, Juraci Filho conversa com a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes. E você vai ver ainda, Maranhão Atlético Clube goleia o Cordino e está classificado para as semifinais da Copa FMF. E mais, Festival de Música BR-135 movimenta o fim de semana na capital. É agora no Portal da Assembleia. A palestra do presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, encerrou o segundo dia de atividades do Congresso pelos 30 anos da Constituição Federal. Com o tema O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito, a mediação foi feita pela coordenadora do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo. O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito foi o tema da palestra proferida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, durante o Congresso pelos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, realizado pela Escola Superior de Magistratura do Maranhão, em parceria com o Parlamento Estadual. Nada melhor do que a gente aproveitar esse momento de reflexão geral que a gente faz sobre a Constituição Federal para ouvir aquele que contribui com esse papel de produção da norma, produção da letra, do texto da lei que permite ao juiz interpretar e aplicar no exame de casos concretos. O presidente Otelino Neto encerrou o segundo dia de ciclo de palestras do Congresso. Ao público, ele fez um resgate histórico do Poder Legislativo no período que antecedeu a Constituição Federal e quando o Estado Democrático de Direito foi instituído no Brasil a partir de 1988. Eu digo que a Constituição de 88, ela, na verdade, ela corrigiu erros históricos e ela estabeleceu parâmetros civilizatórios essenciais para o Brasil. Um resgate histórico para demonstrar a importância do Poder Legislativo e dos erros históricos quando se entendeu que a solução para resolver o problema do Brasil seria fechar o Poder Legislativo, excluir o Poder Legislativo. Falei um pouco disso, resgatando a importância do Poder Legislativo como forma de ter o Estado equilibrado. Os três poderes funcionando bem, de forma autônoma, cada um com as suas prerrogativas. Ao finalizar a palestra, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão destacou o respeito às divergências de opiniões em um país democrático. É preciso que respeitemos as opiniões dos outros. O país hoje está muito conflagrado, cada um achando que a sua opinião é a verdade absoluta, vejo amizades se desfazendo e é preciso que nós compreendamos que o Brasil ele é plural. Ele é diferente, as pessoas pensam diferente, há quem caminhe por um lado, há quem caminhe por outro, as pessoas têm orientações ideológicas, políticas, religiosas, sexuais diferentes e é preciso que convivamos assim, cada um respeitando a particularidade e o pensamento do outro. A palestra foi assistida por profissionais da magistratura maranhense, parlamentares estaduais e estudantes de direito, e mediada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Lourival Cerejo. O conferencista deputado Otelino foi muito feliz em sua palestra. Mostrou a importância porque o Poder Legislativo congrega toda a vontade popular, que escolheu esses representantes do povo para estar aqui, debater e fortalecer essa democracia. Traçou histórico desde o Império e mostrou essa evolução legislativa e todo o lado positivo que ela significou para o fortalecimento do nosso Estado democrático, da nossa República. Ao encerrar a palestra, o desembargador entregou um certificado ao presidente Otelino Neto pela sua participação no Congresso em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal do Brasil. O evento segue até a tarde desta sexta-feira no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. A entrada é gratuita. A tarde da quinta-feira também contou com as palestras do procurador do Paraná, Sérgio Cruz Aranharte, da ex-procuradora do Ministério Público do Maranhão, Elimar Figueiredo, e também da professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Lima Marques. A tarde do segundo dia do Congresso sobre os 30 anos da Constituição Federal, realizado na Assembleia Legislativa do Maranhão,
começou com a palestra do procurador Sérgio Cruz Aranharte, que veio do Paraná. Com o tema Constituição de 88 e o Estado Constitucional, ele destacou que a Carta Magna foi um marco divisório entre o período da ditadura militar e a democracia. Eu acredito que a Constituição foi um marco muito importante, sobretudo para a tutela dos direitos fundamentais e para a evolução mesmo da noção nossa e para o desenvolvimento desses direitos fundamentais e para a consolidação da ideia de liberdade e de segurança jurídica. Acho que isso levou muito tempo para ser consolidado e para ser reafirmado, e hoje é alguma coisa muito cara para a gente e por isso é preciso que a gente celebre, como é esse evento aqui, que a gente celebre, que a gente comemore, que a gente reafirme a importância dessa Constituição atual. Seguindo a programação, foi a vez da ex-procuradora-geral de Justiça, Elimar Figueiredo, primeira mulher a comandar o Ministério Público do Maranhão depois da promulgação da Constituição de 88, uma importante conquista não só pessoal, mas também para a categoria. Em sua palestra, ela fez um apanhado da Constituição de 88 e o papel do Ministério Público. Que pela primeira vez nós tivemos o direito de escolher os nossos dirigentes, embora a eleição fosse uma lista tríplice e o governador tivesse o direito de escolher. Foi muito diferente do que era antigamente, que podia ser meio estranho à classe. O Congresso sobre os 30 anos da Constituição Federal Brasileira, Desafios e Perspectivas, é fruto de uma parceria entre a Assembleia Legislativa Estadual e a Escola Superior da Magistratura do Maranhão, ESMAN. Durante os trabalhos desta quinta-feira, quem também palestrou foi a professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Lima Marques, que destacou o Código de Defesa do Consumidor, instituído depois da promulgação da Constituição. O Código deu mais garantia aos consumidores de todo o país. Diferentemente da Europa, o código francês ou italiano não é um código do consumo, mas sim de defesa do consumidor. Então acho isso também uma coisa muito importante da sabedoria do Constituinte brasileiro, de no Brasil mandar proteger a pessoa humana, que é o consumidor. E ainda falando sobre o Congresso 30 anos da Constituição, hoje à tarde 2 palestras estão previstas. A primeira é do advogado Sérgio Bermudes e a de encerramento é a do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A TV Assembleia transmite ao vivo o último dia do evento. A transmissão começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Veja no próximo bloco, na sala de entrevistas, Juraci Filho conversa com a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes. O portal volta já já. Terezinha Fernandes, secretária de Estado da Mulher, é a convidada de hoje de Juraci Filho no quadro Sala de Entrevista. Olá, boa tarde. Estar com você é sempre um motivo de prazer aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito a toda a sociedade maranhense: o combate à violência contra a mulher. E você vai saber algumas das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Mulher a fim de frear essa alarmante e preocupante situação no estado do Maranhão e no Brasil inteiro. Para a gente falar mais sobre o tema, estou recebendo aqui a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes. Que prazer tê-la aqui. Prazer é meu participar do seu programa aqui, discutindo um tema que é tão importante para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, na verdade. Secretária, que ações vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Mulher a fim de frear essa alarmante e preocupante violência instalada contra a mulher, que é uma realidade nacional e o Maranhão está inserido nesse processo? Na verdade, não só a Secretaria de Estado da Mulher, mas o governo Flávio Dino como um todo. Várias ações ocorrem em várias secretarias, em vários órgãos. Assim como também no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Prefeitura de São Luís, a coordenadora da mulher, a Vânia, trabalha também no enfrentamento da violência. Nós dividimos as nossas ações basicamente em 2 partes. Uma que trabalha a prevenção da violência, para evitar chegar-se àquelas mulheres que ainda não foram atingidas. Então, nós trabalhamos de uma forma geral, com palestras, com seminários,
Nas escolas, nós temos um projeto em desenvolvimento implantado a partir do primeiro semestre deste ano, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado, onde estamos trabalhando a prevenção em todas as escolas. Esse é o objetivo, trabalhar a prevenção em todas as escolas do ensino médio maranhense, da mesma forma que trabalhamos também o enfrentamento, já trabalhando com aquelas situações já de mulheres que vivem a violência, que enfrentam a violência. Então a gente procura trabalhar com a rede de enfrentamento, que aí junta várias secretarias do Estado, exatamente, com o Tribunal de Justiça, através da Vara Especializada da Mulher, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os centros de atendimento psicossocial que estão nos diversos municípios maranhenses, para a gente atender a mulher que já sofre violência e que resolve quebrar o ciclo dessa violência e denunciar o seu agressor. Então, são diversas as ações que fazemos. Nós estamos trabalhando neste momento, por exemplo, no Maranhão, em São Luís e Imperatriz, capacitando 300 mulheres na área da construção civil. Qual é o nosso objetivo? A gente, ao mesmo tempo que enfrenta a violência com esta ação, porque podemos estar trabalhando, atendendo mulheres que precisam de uma fonte de obtenção de renda para fugir desse ciclo de violência. Que é um dos problemas, né? Exatamente. Na violência contra a mulher, a dependência que elas têm no aspecto financeiro. Exatamente. Ela fica presa muitas das vezes por conta disso. E em outros momentos, a gente também, e serve também para prevenir. É uma ação que previne. Então, são 300 mulheres, 100 em Imperatriz, 200 aqui em São Luís, que estão aprendendo a levantar parede, a assentar cerâmica, a pintar paredes, enfim, para elas terem a sua autonomia econômica. Estamos também encerrando hoje um seminário que durou 5 dias aqui em São Luís, atendendo 210 mulheres de 52 municípios. São trabalhadoras rurais, lideranças do campo, né, mulheres que estão discutindo os mais diversos temas, desde a produção, da comercialização, da gestão de negócio, empreendedorismo, enfim, tributação, enfim, preparando essas mulheres para terem uma fonte de obtenção de renda. Agora, secretária, os números da violência contra a mulher mostram, se não um crescimento, mas uma visibilidade do problema que é real. A senhora acredita que a inserção do homem no trabalho de campanhas a fim de buscar uma conscientização dentro de uma cultura existente machista que é muito nociva para a sociedade, possa ser o primeiro passo de uma mudança na questão da tolerância, porque hoje nós temos de forma muito latente a intolerância? De fato, há uma tolerância em relação à violência contra a mulher. A sociedade ainda aceita que mulheres apanhem em casa, as instituições acabam também tolerando e às vezes praticando, revitimizando esta mulher, quando não atende esta mulher como deveria, quando não processa o agressor como deveria, quando ela denuncia e as coisas não acontecem na velocidade que deveriam ocorrer. Então, nós estamos revitimizando essa mulher. É outra violência que se comete contra ela. Mas, sem sombra de dúvida, a sociedade como um todo precisa se envolver nesse debate, desconstruir essa cultura machista, esta ideia que ainda predomina em muitas mentes de homens e mulheres, de que o sexo masculino ele é superior ao feminino, que o homem pode mais, que a mulher pode menos. E a participação dos homens neste debate, ajudando a dar palestras, ajudando a conscientizar a sociedade de que este é um problema que precisa ser resolvido e não é um governo, não é um órgão que vai resolver. Somos todos nós. É a sociedade como um todo. É a sociedade como um todo que precisa participar. Nesses 16 dias de ativismo que estamos comemorando nesse período, é exatamente a junção de tudo isto, de homens, são ações dirigidas às mulheres, mas são também ações dirigidas aos homens e são ações puxadas pelos homens, como no dia 6 de dezembro, que é o dia do Laço Branco,
que são atividades desenvolvidas, chamadas pelos homens para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então é importante que a gente faça esse debate, porque sem isso não vai haver mudança, pelo menos a curto prazo. E você levantou uma questão, a violência aumentou? Os números aumentaram, mas aumentaram porque a violência aumentou? Aqui, por exemplo, neste quadro, sala de entrevista, entrevistei várias delegadas e elas me disseram o seguinte: Uracy, não houve aumento da violência. O que houve foi a visibilização. Mudança de postura das mulheres. Hoje a questão está visível aos olhos da sociedade. Com a lei do feminicídio, até o com a advento patrulha Maria da Penha, que o governo lei Maria da instituiu, Penha, que foi aprovada em 2006 no Congresso, muitas situações que hoje são consideradas crimes, até então não eram. Então, com a aprovação desta lei, jogou-se luz sobre um problema. Então, deu-se visibilidade. E as pessoas, as mulheres, começaram a tomar consciência dos seus direitos e estão denunciando mais. Não é que a violência aumentou, ela já existia, estava ali, mas só que com as discussões, a sociedade discutindo mais, a imprensa discutindo mais. O Maranhão, por exemplo, é um dos poucos estados da federação que tem um departamento de feminicídio. Exatamente. Né? E aí, o que a gente percebe? As mulheres estão denunciando mais. Agora, os casos de feminicídio, esses aumentaram. Esses aumentaram, porque no Maranhão, a lei do Congresso foi aprovada em 2015. Em 2016 foi aprovada uma lei aqui nesta casa que criava o Departamento de Feminicídio no Maranhão. Então foram 33 casos em 2015, 37 em 2016, 47 em 2017 e até hoje 40 casos de feminicídio em 2018. Então a gente percebeu que vinha num crescente. Parece que contamos que vai reduzir novamente. Mas o que ocorreu? Até porque essa luta tem que ser diária, não é? É permanente. E permanente. É permanente. As mulheres estão denunciando mais e exatamente na hora em que a mulher diz, olha, não aceito mais conviver nessa situação de violência, que ela tenta sair daquele ciclo, é quando muitos casos de feminicídio ocorrem. Então a gente precisa mudar isso, mudar a mentalidade. Nós estamos neste momento no Maranhão, numa parceria com a UEMA, a CEMU, UEMA e UFMA. Num trabalho, o governador baixou um decreto no primeiro semestre desse ano, determinando que se instalassem grupos de trabalhos interinstitucionais para a gente discutir, ver o que nós temos no Maranhão e no Brasil de boas práticas no enfrentamento da violência. Até para a gente vencer esse problema, Exatamente. Né? E no próximo ano agora nós vamos fazer capacitar a rede e vamos fazer a reeducação do agressor, porque não basta só cuidar da mulher. Se eu não cuido daquele que pratica a violência, se ele permanece com ela, eu cuido, depois ela volta para casa, vai sofrer violência novamente. Se ela separa... Aí o ciclo fica vicioso. A violência muda de endereço, ele vai agredir outras mulheres. Então a gente tem que enfrentar esse problema, que no Brasil ainda não se consegue fazer efetivamente, que é dar esse atendimento, fazer com que esse agressor compreenda que a postura, a mentalidade, a maneira de ver o mundo e as mulheres que ele tem precisa mudar. Secretária, muito obrigado. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo bate-papo na TV Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigada. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui, mas eu estarei de volta e, é claro, contando com a sua audiência na próxima segunda-feira. A seguir, Elda Borges retorna com as principais notícias no portal da TV Assembleia. Convido você a continuar ligado. Dando seguimento à programação da campanha Novembro Azul, a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia está disponibilizando exames laboratoriais aos servidores do Legislativo. A ação tem como objetivo fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Como parte da campanha Novembro Azul, a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia, em parceria com o Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, GEDEMA, está realizando durante todo o mês de novembro ações para os servidores da casa, com o objetivo de fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Assim como nós fizemos o Outubro Rosa para as mulheres, câncer de colo uterino principalmente, nós estamos fazendo também o Novembro Azul. A informação é muito importante, porque como todos nós sabemos, os homens, principalmente na idade de 40 anos para frente, 50 anos, têm uma incidência muito grande de câncer de próstata. E a gente percebe, os médicos aconselham que todos os homens se envolvam, mas não só os homens, as mulheres também, levando as informações para que chegue a um maior número possível de pessoas. Durante 2 dias estão sendo realizados exames laboratoriais com os pacientes que já haviam se consultado. A satisfação entre eles é grande. Eu questionava para não fazer, mas com certeza absoluta, é muito prático, não tem problema nenhum. Você fica consciente que você está bom de saúde. É muito gratificante, viu? E o presidente está fazendo esse serviço para toda a população, todo servidor da Assembleia. Atendendo uma solicitação do deputado Raimundo Cotrim, a Assembleia entregou ontem a medalha Manuel Beckmann a 3 militares. Durante a sessão solene, o empresário cearense Eduardo Pelúcio também foi homenageado com o título de cidadão maranhense. Os homenageados chegaram ao plenário da Assembleia Legislativa acompanhados de amigos e familiares. A sessão solene foi aberta pelo deputado Edivaldo Holanda, mas a proposta da cerimônia de homenagens foi do deputado Raimundo Cotrim. São pessoas que têm um trabalho prestado ao Estado do Maranhão. O Eduardo Pelúcio é uma pessoa que está ao longo de muitos anos aqui e se radicou com sua família, é comerciante e tem prestado um trabalho dentro da sua forma de trabalho ao Estado do Maranhão. Então eu venho acompanhando aí o trabalho deles e são merecedores da medalha e do título de cidadão. Foram agraciados com a maior honraria do Parlamento Estadual, a medalha Manuel Beckmann, o sargento Josenberg Aquino Barbosa, o capitão da Polícia Militar Pitágoras Mendes Nunes e o coronel da PM Eurico Alves. A medalha é um reconhecimento do Poder Legislativo aos relevantes serviços prestados pelos militares ao Maranhão. Todos eles destacaram sua trajetória na tribuna e agradeceram a homenagem. É uma honra e uma grande satisfação, não só para mim, mas para minha família também e para a minha instituição, a Polícia Militar. E ser indicado também pelo deputado Raimundo Soares Cotrim eleva ainda mais a nossa honraria hoje recebida aqui na Assembleia Legislativa. Neste momento estou muito feliz com essa honraria e digo que o reconhecimento, a gratidão são sentimentos nobres, dos quais um cidadão possa ter e que possa incentivar e estimular a tantos outros a se dedicarem a fazer a cada dia melhor. Devemos nos esforçar para expressar a gratidão de forma continuada, pois nas Escrituras é bem claro que devemos render graças por tudo e sou muito grato pelo reconhecimento, não só pela medalha. Ainda durante a sessão, o comerciante Eduardo Pelúcio recebeu o título de cidadão maranhense, que também foi um reconhecimento do deputado Raimundo Cotrim. Eduardo Pelúcio é natural do Ceará, mas adotou o Maranhão para viver. Aqui ele construiu família e sua trajetória como empresário. É uma alegria muito grande, porque tudo que a gente conseguiu deve esse estado maravilhoso ao Maranhão. Hoje eu tenho as empresas no Maranhão, consegui a família toda no Maranhão, filhos, netos. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande receber um título desse, de cidadão maranhense. Esporte. Pela última rodada da primeira fase da Copa FMF, o Maranhão Atlético Clube goleou o Cordino por 7-0 no Castelão e garantiu o 2º lugar na competição. Copa FMF, última rodada da primeira fase. A competição vale vaga na Série D de 2019 ao campeão. Um jogo para entrar para a história do Maranhão Atlético Clube e ser apagado da memória do torcedor de Barra do Corda. A partida começou com o Bode dominando a posse de bola, obrigando a equipe de Barra do Corda a trabalhar a marcação.
Logo aos 6 minutos, após cobrança de escanteio, a primeira oportunidade, mas o árbitro marcou falta de ataque. Em seguida, Kleber Pereira aproveitou o cruzamento e abriu o placar. O Maranhão seguiu apostando nos cruzamentos, marcou mais um após essa cobrança de falta, mas o bandeirinha apontou o impedimento. Nessa outra jogada, cruzamento novamente, dessa vez preciso e rasteiro, para o time atleticano ampliar com Daniel Amorim. O Bode, que já estava gostando, passou a gostar ainda mais e ampliou novamente 2 minutos depois com Anderson Diniz. 3-0. Aos 38, o goleiro do Cordino ainda evitou o que seria o quarto. E as equipes foram para o intervalo com o torcedor atleticano gostando do que estava vendo. Nós estamos observando que o Bode Grigório está indo para frente. E a tendência é esse jogo nós terminarmos pelo menos com 6-0. Para dar um efeito moral para que nós possamos encontrar ou São José ou Santa Quitéria na semifinal. Quem também estava gostando da tarde no Castelão era a Lourdes, que faturou com a venda de batatinhas. Deu para vender uns pratos. Eu tiro uma renda boa. De volta para o gramado, o Maranhão manteve o ritmo ampliando antes mesmo dos 2 minutos da segunda etapa. Dessa vez quem marcou foi Israel, 4-0. E teve mais, dessa vez de pênalti, após jogada dura do ataque Cordino. Na cobrança, Kleber Pereira mandou para o fundo da rede. Não perde a conta aí, viu? Mac 5, Cordino 0. E em seguida, após cobrança de falta, um golaço no ângulo. Tirando da barreira, Matheus Rubens marcou o 6º. Pensou que parou por aí? No Macão da Ilha, não é só Matheus Rubens que cobra com perfeição, não. Anderson Diniz mostrou talento e mandou novamente para o fundo da rede. Outro golaço. Fim de jogo, Maranhão 7, Cordino 0. Mesmo com o placar folgado, o técnico atleticano Raimundinho Lopes mostrou que está com os pés no chão. Logicamente que agora você vai pegar os 4 times que se classificarem em melhores condições, com certeza será jogos muito mais duros. E aí nós temos que termos muita aplicação e a vontade de vencer. E o Portal da Assembleia termina aqui. Para rever a entrevista e as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com Eli Coelho, mais uma edição inédita do Portal Cultural, que traz as dicas do Festival BR-135, que movimenta o Centro Histórico até esse sábado. Um ótimo fim de semana para você.